a nossa indústria é conhecida como audiovisual, ou seja, ela usa só 2 sentidos do corpo humano, sendo que o corpo humano é uma máquina com 5 inputs. Existem 5 formas de você fazer uma mensagem chegar e as pessoas absorverem o que você quer falar, que é através dos 5 sentidos. E se a gente continuar usando só 2, a gente não vai ser tão relevante quanto outras indústrias, outras áreas de atuação que estão dando experiências melhores usando todos os sentidos. Meu nome não é Eco. Eco é um nome que eu acabei adquirindo pela minha profissão inicial, que era de cartunista. Eu comecei a minha carreira aos 16 anos fazendo ilustrações. Eu sempre desenhei, sempre fui o caricaturista da escola, que fazia as ilustrações dos professores, fazia camisa de final de ano para vender e arrecadar fundos. Eu sempre tive esse viés muito focado em ilustração, desde pequeno. Eu costumo dizer que o ilustrador nada mais é do que uma criança que não parou de desenhar. Todo mundo nasceu ilustrador, muita gente para no meio do caminho. Eu continuei, eu segui, porque eu tive uma paixão, a coisa da folha em branco para mim ainda é o que há de mais inspirador no mundo. Quase virei um arquiteto. E eu falei, não é arquitetura, é uma coisa mais relacionada à criatividade pura. Eu acho que o meu caminho é mais pela publicidade. E aí eu entrei na ECA, na USP, em publicidade, e lá eu encontrei outros colegas que faziam ilustração também. Já tinha um estúdio de ilustração e me juntei a eles. Quando eu comecei a conviver com meus amigos de faculdade, eu comecei a levar para eles alguns jogos de tabuleiro que eu criava. E aí, por influência desse lado do meu pai sempre foi um colecionador de jogos, e eu sempre me atraiu essa história de ser algo interativo, ou seja, de você ter uma ideia onde as pessoas participam dessa ideia ativamente. Eu, por coincidência, estudava na faculdade, na ECA, com o Juliano Zanelato, que até na época, hoje é um diretor de cinema, super conhecido, faz muita publicidade também, mas ele até então, ele era estagiário da Grow, e ele falou, a Grow está precisando, ela fez uma parceria com a Abril, com a editora Abril, e essa minha relação com a Abril vem desde sempre. Meu pai foi jornalista da Abril. E eles falaram, eles fizeram uma parceria com a editora para lançar jogos para cada uma das marcas, para cada uma das revistas. Para Placar, para Exame, para Capricho e todas as outras. E não existe quem crie esses jogos. É raro, né, você pensar um criador de jogos. Você não quer ir lá apresentar os seus jogos? Então eu fui abrir, eu tinha acabado de mudar para o prédio, onde ela ficou muito tempo aqui na Marginal Pinheiros, fazer uma reunião com o pessoal da Abril Marcas, tive que vestir um terno, né? Eu tinha 18 anos, 19 anos, menos, 18. Eu vesti um terno, pedi um terno do meu pai, fui lá, uma cena muito engraçada, né? O pessoal da Abril Marcas já mais velho, né? Que cuidava de todo o merchandising da empresa, e eu jogando um jogo de tabuleiro com eles, jogando dado, eles mexendo a peça, enfim. E eles me contrataram, aprovaram, e eu lancei o primeiro, foi o jogo da Placar, que é um jogo de futebol que eu já tinha criado, porque até então não existia um jogo de tabuleiro de futebol, só existia um chamado Scratch, feito pelo Chico Buarque, acreditem, o Chico Buarque foi um criador de jogos. E aí eu ganhava royalties das vendas desses jogos. Então eu vi que, criando um jogo, eu conseguia ter um rendimento muito maior do que as ilustrações. Infelizmente, no Brasil, 2 coisas não são bem remuneradas, editorial e arte. E o que eu fazia era a junção dos 2. Parte dessa parceria da Grow com a Abril incluía anúncios nas revistas da Abril. E não tinha quem criasse esses anúncios, porque até então as marcas, as revistas não tinham agências. E me convidaram, já que eu estava estudando publicidade, me perguntaram, você não quer criar esses anúncios também? Você já criou o jogo? Cria o anúncio. E aí eu publiquei os meus primeiros anúncios impressos nas revistas da Abril. E sempre me incomodou as agências terem um departamento de criação. Então os outros não são criativos. Criativos são só aqueles que trabalham na criação. E todo mundo é criativo. Aqui tem pessoas que têm uma criatividade incrível para outras coisas, para outras áreas. Programadores, economistas. E quando você põe essas pessoas sentando junto em volta da mesa para resolver um problema de negócio, o resultado final é muito mais criativo, porque você tem visões que você jamais imaginaria. Eu até costumo falar isso sempre, né? Tem um termo que é muito usado aqui na Accenture, que é future proof.
Ou seja, se essa solução vai ser a prova do futuro. E você não consegue fazer esse exercício de futurismo sem ter outras pessoas ao redor de você que tenham inputs e que tragam referências que você não tem, de tecnologia, de desenvolvimento, porque não dá para ser expert em tudo. Então, estar hoje rodeado de profissionais que têm formações completamente distintas da minha, me torna uma pessoa muito mais criativa, porque eu acabo tendo influências e tendo insights que vêm de lugares que eu nunca tinha escutado, que eu nem imaginava antes. Então, essa união de pessoas, cada vez mais para mim, é o que as empresas têm que ter. Você tem que se rodear de pessoas que sejam complementares a você, e não pares que você, enfim, já tem um relacionamento. Se você tem que reforçar uma capability, sim, traz umas pessoas que tenham um perfil semelhante. Mas para ter essa entrega holística, para realmente fazer a diferença na vida dos consumidores e, consequentemente, na vida dos clientes, tem que ter pessoas diferentes, tem que chamar outros tipos, tem que juntar exatas, humanas e biológicas na mesma mesa. A educação, obviamente, ela é fundamental, contanto que ela seja bem utilizada. Tem um dado de uma pesquisa da Accenture, feita já há algum tempo, que diz que 65% das crianças hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, como é que você educa essa pessoa para um mundo que você não sabe exatamente como vai ser? Então, você tem que fazer com que elas aprendam a aprender. Mais do que dar um manual e dizer assim tem que fazer, você tem que estimular essa curiosidade, esse raciocínio, para que lá no futuro ela tome uma decisão para um novo cenário que a gente ainda não consegue ver direito o que é. Falando praticamente, hoje no meu time tem pessoas que são community managers de rede social. Essa profissão não existia há 10 anos, quando eu comecei a trabalhar. Gerente de rede social, não existia rede social. Piloto de drone, hoje é uma profissão. A gente faz filmagens com tomada aérea, vocês também. Não existia piloto de drone antes de existir o drone. Então, não dá. E isso, assim, são exemplos, né, pequenos, mas isso vai ser cada vez maior. Então, eu acho que cada vez menos, e eu tomo isso, né, eu acabei de ter uma filha recém-nascida, está com 2 meses, eu olho para ela e eu vejo assim, eu não sei o que ela vai ser. E eu nunca vou perguntar para ela o que você quer ser quando crescer, quando ela for pequena, porque ela vai se forçar a dar uma resposta com soluções que existem hoje, que talvez não sejam as melhores soluções para quando ela for ativa em termos profissionais. E outra, né? Você não precisa mais ser uma coisa só. A gente é a última geração que teve um emprego só. As novas gerações podem ter mais de um emprego ao mesmo tempo. Cada dia da semana você vai fazer uma coisa nova. Eu acho que isso vai motivar essas novas pessoas, né? Essa nova força de trabalho do futuro. E a educação tem que estar preparada para isso. Eu acho que o futuro da comunicação, mais especificamente da atividade publicitária, passa por fazer menos campanha e mais companhia para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Antes eram momentos muito pontuais, onde você tinha relacionamento com o consumidor, que eram os intervalos comerciais ou as páginas de revista. Então tinha um espaço ali reservado, onde as pessoas tinham acesso aos produtos, aos serviços, às comunicações das empresas, e era isso. E o resto você ficava fazendo outras coisas, porque não era tão vasto a área de atuação da publicidade. Hoje, com o celular, principalmente, você está o tempo todo em contato com as pessoas. Nas redes sociais, elas estão buscando coisas. Então, você cria novos pontos de contato, onde, de uma certa forma, você pode ficar 24 horas se relacionando com esse consumidor. E aí você não pode ter a mesma mentalidade de só fazer comunicação pontual e fazer mensagem que seja puramente vendedora, porque você acaba virando um chato. Você acaba virando um intrusivo, né? Você é uma interrupção no dia das pessoas. E não pode ser, você tem que ser uma inspiração para o dia das pessoas. Então, acho que isso passa muito por um momento onde as marcas vão entender do que mais do que só vender produtos e serviços, elas têm que criar entretenimento e experiência. Essa é a grande mudança para o futuro da comunicação. Isso muda completamente o jeito das empresas se estruturarem e abordarem os consumidores, dos fornecedores como as agências moldarem o jeito delas trabalharem para esses clientes. E isso que eu estou buscando cada vez mais. A nossa indústria é conhecida como audiovisual, ou seja,
ela usa só 2 sentidos do corpo humano, sendo que o corpo humano é uma máquina com 5 inputs. Existem 5 formas de você fazer uma mensagem chegar e as pessoas absorverem o que você quer falar, que é através dos 5 sentidos. E se a gente continuar usando só 2, a gente não vai ser tão relevante quanto outras indústrias, outras áreas de atuação que estão dando experiências melhores usando todos os sentidos. Quer ver um exemplo? A gastronomia. Até alguns anos atrás, a gastronomia envolvia também só 2 sentidos, o paladar e o olfato. Hoje, a experiência gastronômica envolve os 5 sentidos. Primeiro, o visual, a apresentação. Né? Você fala, que prato lindo. Não é que prato gostoso, que prato lindo. Então, isso virou, né, quase que uma obrigação. Exatamente nessa era onde as pessoas, né, chega o prato, ninguém prova, todo mundo tira uma foto antes e posta nas redes sociais. Então o visual é muito importante. Aí tem a questão do tato. Quando você vai comer o produto, muitos restaurantes trazem outros elementos, a textura, enfim, você usa esse outro sentido. E os chefes acabaram virando celebridades falando em programas de TV, em rádio. Hoje você tem podcast de culinária. Se você pensar racionalmente, não faz o menor sentido. Mas faz todo sentido pela relevância que os chefes e que a indústria ganhou com os consumidores. Por quê? Porque virou uma experiência muito mais rica. Então, o caminho para a gente, para criar uma experiência mais rica, é exatamente envolver os outros sentidos no que a gente faz. E isso não dá para fazer mais só com comunicação, que vai ser sempre audiovisual. Você tem que criar experiências. Então, você tem que chamar outras pessoas, como eu falei, de formações diferentes, para te ajudar a criar a melhor experiência de marca, para envolver e cativar os consumidores. Porque aí você vai ser mais memorável para elas.